Boa noite a todos. Queria primeiro agradecer ao Oswaldo e todo o pessoal da SPR pela oportunidade. E vamos lá, então. A inspiração para essa discussão de hoje foi esse artigo recente que saiu na Radiology AI, saiu dia 4 de novembro. Esse artigo ele fala em preparar os radiologistas para um papel de liderança na era da inteligência artificial. E eles planejaram, então, um currículo focado em ciência de dados para os radiologistas e implementaram esse currículo. E ao longo do artigo eles foram relatando as experiências e discutindo. Então, quando a gente ouve falar em radiologia e inteligência artificial, existem os otimistas e os pessimistas. Os otimistas, entre os quais eu me incluo, pensam em usar o poder dos dados da inteligência artificial a nosso favor. Os pessimistas ainda falam do medo de perder o emprego, mas essa questão tem ficado cada vez mais obsoleta entre os radiologistas. Já é um assunto praticamente superado. Os pontos-chave, então. A gente ouve muito hoje em dia que os radiologistas precisam liderar a implementação da inteligência artificial nos cuidados da saúde. Mas de que forma a gente poderia fazer isso? O artigo propõe que o quarto ano de residência, especialização, que aqui para nós seria o R4 ou Fellow, é o momento ideal para ter uma experiência imersiva em ciência de dados e inteligência artificial. Então, seria esse o momento em que o radiologista poderia se preparar para assumir esse papel de liderança. Então, a motivação do pessoal que fez o artigo. Eles dizem que a ciência de dados tem potencial de revigorar a radiologia. A nossa especialidade passou por muitas revoluções, desde a radiografia convencional, a tomografia, a ressonância, ultrassonografia. Cada nova ferramenta foi uma revolução e a especialidade foi revigorada e se transformou. E também existe uma falta de um treinamento formal em inteligência artificial para radiologista. Embora não seja obrigatório, um treinamento formal serviria de base para os radiologistas em início de carreira. Existem muitas pessoas já, muitos radiologistas, que são referência em inteligência artificial, que dominam essa área, mas muitos deles tiveram que criar o próprio caminho, e aprendendo por conta própria. É difícil encontrar um treinamento formal nessa área. Então, contextualizando um pouco, esse artigo foi produzido pelo pessoal do CCDS. Eles empregam uma equipe multidisciplinar, desde cientistas de dados, engenheiros de software, e também os médicos no desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial. É o pessoal de Harvard, então eles têm acesso a uma grande quantidade de dados, é um sistema integrado com os hospitais, e tem também um grande poder computacional à disposição. E lá, nesse ambiente, nesse ecossistema, os médicos, incluindo os radiologistas, eles estão fortemente envolvidos no desenvolvimento dos projetos. O objetivo, então, é fornecer uma introdução à inteligência artificial por meio de atividades educacionais, práticas e de pesquisa. E foi descrita a experiência com o primeiro grupo de residentes, o estabelecimento de um currículo formal de inteligência artificial. E o objetivo, então, é fornecer uma estrutura para que outras instituições pudessem implementar também esse currículo. Então, em relação ao experimento que eles fizeram, foram 3 residentes que passaram por esse ano de formação em inteligência artificial e eles eram bem variados em relação às suas capacidades técnicas prévias. Todos eles tinham em comum o objetivo de ter esse treinamento específico em inteligência artificial. 2 deles já tinham pós-graduação, tinham uma vida acadêmica mais estabelecida. Um deles, inclusive, tinha experiência com várias linguagens de programação. Um dos residentes, ele não tinha nenhuma formação adicional além da residência de radiologia, e não tinha nenhum treinamento em programação. Nenhum desses residentes tinha qualquer treinamento prévio na teoria de inteligência artificial, especificamente. O artigo traz que a situação de que a orientação adequada é um ponto crítico nessa formação. Então, eles estabeleceram um sistema de mentoria.
o diretor de pesquisa do CCDS atuou como mentor-chefe. Ele foi supervisionando a integração dos residentes nos projetos, orientando qual residente a participar de qual projeto, facilitando os contatos e estabelecendo a didática curricular básica. E aí cada um dos residentes teve um co-mentor. 2 deles foram co-mentorados por um gerente de projetos clínicos do CCDS e o terceiro residente foi orientado por um radiologista envolvido em pesquisa, inteligência artificial. Então, como eles fizeram o desenho desse currículo? Os residentes propuseram os planos com base nas metas em que cada um deles tinha. Então, foi realizada uma revisão das competências de cada um e traçados os objetivos. Então, junto com as lideranças do CCDS, eles traçaram os objetivos que cada um dos residentes teriam com aquela formação, o que eles desejavam, fosse um papel de liderança em inteligência artificial, ou uma vida mais acadêmica, e também foi feita uma revisão do que eles já sabiam. Isso foi um ponto importante nesse currículo proposto, porque a formação de cada residente vai chegar de forma muito heterogênea, por não ser parte da formação habitual do radiologista. Então, nesse caso, tinha um residente que sabia muito de programação e tinha um residente que não sabia nada de programação. Eles traçaram, então, esses objetivos de forma individualizada, estabeleceram um período de testes, que seria 6 semanas. Então, depois de 6 semanas, seriam feitos os relatórios, tanto pelos residentes quanto pelos mentores, avaliando o progresso, e seria decidido se o projeto ia continuar ou se seria abortado. Só mostrando um pouco do desenho que foi feito. Cada um dos residentes realizou a revisão das suas capacidades, seus objetivos, e foi identificado um caminho possível que eles iriam realizar naquele ano. Então, o currículo foi projetado para abordar todos os estágios de desenvolvimento de um modelo de machine learning. O currículo foi individualizado para cada residente, mas com elementos em comum. Então, a ideia era passar por cada etapa de desenvolvimento de uma ferramenta de inteligência artificial, desde os fundamentos, a parte teórica, até a parte dos dados, a curadoria desses dados, a avaliação da qualidade dos dados, questões éticas, e passando também pelo desenvolvimento do modelo mesmo, do algoritmo, o ajuste dos parâmetros, até a integração clínica, a aplicação daquela ferramenta na prática, avaliação dos benefícios daquela ferramenta. Então, a ideia era passar por cada uma das etapas. Então, destrinchando um pouco mais o que foi proposto, em relação aos fundamentos, eles identificaram que é preciso entender pelo menos os termos principais que envolvem inteligência artificial e informática de imagem. O estudo da matemática de programação e a teoria da inteligência artificial se mostrou vantajoso, mas era necessário também compreender o ciclo da imagem como um todo e todos os sistemas envolvidos. Foram realizadas sessões didáticas com o diretor de pesquisa e colaboração diária com cientistas de dados e outras equipes do CCDS. Os conceitos gerais em inteligência artificial foram cobertos por reuniões semanais e os residentes participaram também do NIC, que é um curso de informática em imagens médicas oferecido pelo RCNA e pela Sociedade de Imagem Informática Médica, a SIM. Então, os residentes passaram por esse curso e também tiveram aulas do diretor do CCDS. Em relação à parte da matemática, os conceitos de álgebra linear e o cálculo de matrizes, eles ajudam no entendimento da estrutura dos algoritmos de inteligência artificial. Muitos desses conceitos podem ser compreendidos através de esquemas, sem o conhecimento detalhado da matemática subjacente. Então, assim, o residente ele não precisa entender a fundo a matemática que envolve a criação de um algoritmo, até porque muitas coisas envolvem cálculos muito complexos. Mas pelo menos os conceitos básicos, algumas operações, se ele tiver o entendimento, ele vai ter um leque de atuações muito maior. Então é preciso entender pelo menos o básico.
E também a familiaridade com esses conceitos vai facilitar o entendimento da literatura. Então, quando a gente pega um artigo que envolve inteligência artificial, com certeza vai ter uma parte que envolve matemática, alguns cálculos, e quanto mais o residente souber, mais ele vai aproveitar. E para ter, então, a revisão desses conceitos, existem muitos cursos online que são gratuitos e a gente pode aprender através desses cursos. Em relação à programação, não é uma coisa essencial, mas ajuda demais saber programar. Existem muitas funções que o radiologista pode ter dentro da inteligência artificial que não envolvem programar, mas se ele souber pelo menos o básico, vai facilitar muito a vida. Até para entender o código que alguém escreveu, usar alguma função para manejar os dados, para analisar os metadados, isso vai facilitar muito. E se a intenção for desenvolver algoritmos mesmo, participar da criação do algoritmo, a programação vai ser essencial. E entre as linguagens, então, o Python é uma linguagem cada vez mais popular no universo da inteligência artificial. Não é a única, mas é a que a gente vê o pessoal mais usando. E sobre a teoria do machine learning, então, da inteligência artificial. As redes neurais convolucionais são o método mais utilizado, o deep learning, né? Então é necessário entender pelo menos a arquitetura básica, como funciona, quais as etapas existem ali dentro daquela rede, e não necessariamente construir a rede em si. O conhecimento de outros métodos também vai ser útil porque existem questões específicas que são melhor avaliadas através de outros métodos que não as redes convolucionais. Por exemplo, o Random Forest e os modelos de regressão. Em relação à curadoria dos dados e desenvolvimento de modelos, durante o processo que os residentes passaram na implementação do projeto, eles participaram ativamente na formulação de alguma questão clínica, na estratégia, a parte inicial, antes de desenvolver a ferramenta, até a curadoria e anotação dos dados, até o desenvolvimento e o controle na qualidade dos modelos. Então, cada etapa foi coberta durante o projeto. Em relação à integração clínica, eles tiveram discussões contínuas para a implantação estratégica das ferramentas. Então, é muito fácil a gente ter uma ideia, querer criar um algoritmo e ele fica perfeito, mas se ele não funcionar na prática e as pessoas que estiverem lá no dia a dia não utilizarem aquela função, aquela ferramenta, de nada adianta. Então é preciso que quem queira ter uma formação nessa área tenha um contato direto com os radiologistas que estão na linha de frente, que estão trabalhando ali no dia a dia, para ver se vai ser útil, o que eles precisam, qual é a dor que aqueles profissionais têm, né? Então, são necessários também estudos de validação interinstitucionais que eles fizeram e participaram também do desenvolvimento da interface do usuário para a entrega das inferências. É preciso que o resultado do algoritmo seja fácil de fácil entendimento e acessível para o radiologista de uma forma que não atrase o seu trabalho e que seja integrada de uma forma sutil. E também eles participaram da avaliação da utilidade clínica dos modelos. Em relação ao calendário e à logística, na instituição, os residentes devem propor um currículo para o quarto ano, isso como funciona lá, né? E eles fazem uma autoavaliação em conjunto com a liderança do programa, para propor o currículo do quarto ano. Então, eles usaram essa base para propor esse novo currículo de inteligência artificial. E uma das ferramentas utilizadas é esse quadrinho, que avalia as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, se avalia os fatores internos, os fatores externos, e o que ajuda e o que o prejudica. E aí é uma forma de listar as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, cada um dos residentes fez algo semelhante a isso e serviu de base para o planejamento do currículo durante o ano. E os resultados desse experimento, então, o que aconteceu? Cada um dos 3 residentes se integrou com sucesso ao ambiente do CCDS,
2 dos residentes participaram de uma série de projetos de neuroimagem, incluindo um conjunto de algoritmos de avaliação de AVC para tomografia e ressonância magnética. O terceiro residente ele participou de um projeto focado em um algoritmo para segmentação da composição corporal em exames de tomografia. Então, aqui são só algumas imagens dos algoritmos que foram criados com a ajuda desses residentes. O mais à esquerda envolvendo AVC, a figura B mostra a segmentação abdominal, que foi o terceiro residente que participou, e embaixo também um outro algoritmo que foi desenvolvido pelos 2 primeiros residentes, que envolvia a avaliação da estenose da coluna. Então, em relação à aquisição de habilidades desses residentes durante o programa. Eles aprenderam as linguagens de programação, mas cada um de uma forma diferente, com base no seu nível individual. Inclusive, um dos residentes teve aulas semanais de programação com um cientista de dados em Python, e o residente que já sabia programar mais, ele deixou uma carga horária muito menor para essas aulas de programação. E eles tiveram também mesas redondas semanais sobre inteligência artificial, com discussão de artigos e casos e tudo mais. Os residentes também participaram em reuniões com partes interessadas não clínicas. Então, eles tiveram esse componente de gestão, com liderança do hospital, parceiros externos da indústria, consultores de negócio, porque essa parte financeira ela também faz muita diferença, né? Da mesma forma, a gente pensa no algoritmo, quer criar ele, funciona tudo bem, mas se não for financeiramente viável, se para a instituição não fizer sentido, de nada vai valer esse esforço. Os residentes tiveram também um papel principal na organização de testes clínicos dos algoritmos antes da implementação clínica generalizada. Então, essa parte de gestão também é muito importante que ela esteja integrada à formação de inteligência artificial. Inclusive, a gente participa de reuniões na Unifesp, que os residentes apresentam casos e envolvem essa parte de gestão, inteligência artificial, coordenada pelo professor Nitamar. Em relação à produtividade acadêmica, durante o ano de experimento, os residentes produziram 12 abstracts e fizeram apresentações orais em vários encontros nacionais. O objetivo principal do projeto, do programa, era a aquisição das habilidades, era aprender sobre os algoritmos, sobre todo o processo, mas mesmo assim os residentes conseguiram ter uma produção acadêmica. Inclusive, 6 manuscritos baseados nos trabalhos estão ainda em andamento. Um dos objetivos principais do projeto foi criar um currículo duradouro para futuros grupos de residentes. Então, eles chegaram a desenvolver um módulo prático de introdução à inteligência artificial, orientando novatos de como executar uma classificação simples usando as redes convolucionais. Aqui é uma imagem desse roteiro que eles criaram. E o feedback dos residentes, então, em geral foi muito positivo. O maior benefício identificado por eles foi a experiência prática, então a criação do algoritmo em si, e essa parte de inteligência artificial tem muito disso. A gente lê a teoria, mas para entender mesmo e para ter essa experiência tem que ser na prática, tem que ver um problema, o desenvolvimento do algoritmo, ver ele acontecendo, ele atuando, e é assim que se aprende mesmo. E uma coisa muito importante também que eles tiveram foi a flexibilidade do programa. Então, nessa área, como eu já falei, as pessoas chegam com conhecimento muito variado. Então, é preciso que tenha uma flexibilidade que seja orientada ao objetivo da pessoa. Então, não adianta quem já sabe programar ter aulas de programação, e quem não sabe programar, mas tem interesse em criar algoritmos, é necessário que tenha uma parte muito importante de programação. Então, a flexibilidade talvez seja uma coisa muito importante. Em relação às futuras direções, eles mostraram que esse modelo de currículo é viável para residentes em formação. As lições aprendidas vão servir para a próxima turma. Inclusive, no final do projeto, eles já organizaram um currículo formal para a próxima turma que ia chegar.
E eles também deixam claro que esse currículo e as experiências escritas, a intenção é de servir como modelo para programas comparáveis em outras instituições. Nesse caso do pessoal do CCDS, eles tinham uma estrutura exuberante, com quantidade gigantesca de dados, um poder computacional de causar inveja a todo mundo, mas eles deixam claro que essa não é uma condição necessária para o sucesso, para ter um programa desse tipo. Ele ajuda, mas não é essencial. Os principais fatores que contribuíram para o sucesso, segundo eles, foram ter alunos motivados, mentores dedicados e uma integração de pesquisa multidisciplinar. Isso é muito importante nessa área. A integração com o pessoal da tecnologia, da informática, é preciso que a gente entenda um pouco mais da área deles e conseguir passar para eles em determinados projetos um pouquinho mais da nossa área, da radiologia, e essa integração é que faz os projetos fluírem, assim, né? Bom, e era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado.